Olá, boa noite a todos. Bruno de Castro, professor da Unic, Ari Coelho. Em razão do coronavírus, aí estamos adotando algumas medidas. A faculdade, por prudência, de forma preventiva, suspendeu as aulas essa semana até o dia 23 e foi pedido que a gente gravasse alguns vídeos sobre a matéria em si. Nunca gravei vídeo, então não vou fazer edição desse vídeo também, então o que sair aqui está valendo, tá bom? Obviamente que o vídeo vai ser bem menor do que uma aula, até porque na aula a gente tem a dinâmica da aula, a gente tem pergunta, a gente trabalha com vários outros exemplos, a gente faz alguns ganchos, então aqui vai ser algo mais objetivo, até porque para não cansar vocês, também para não ficar pesado e colocar no portal, ok? Vamos começar. Matéria Processo Penal 2, análise da teoria geral das provas. E hoje, especificamente, falar sobre a questão das provas ilícitas. Sempre vou estar olhando aqui, porque eu tenho duas telas aqui na minha frente, tá bom? Numa tela eu vou estar com o Código de Processo Penal aberto, beleza? E na outra tela eu tenho os resumos que eu faço e levo em sala de aula, beleza? Então eu recomendo, para que essa aula fique produtiva, que você fique com o seu CPP aberto aí para ter um rendimento melhor da aula, ok? Vamos lá. Prova da teoria geral da prova, ok. Quem teve aula comigo, falamos um pouquinho da teoria geral da prova, falamos do princípio da presunção de inocência, que deve vigorar nas provas, o princípio do indúbio pro réu, certo? E várias outras características. Falamos sobre situações importantes, elementos de provas e atos de prova, atos de investigação, a diferença que tem, o que serve para a sentença ou não, certo? Também as exceções em relação àquelas situações dos atos de investigação, que são elementos produzidos no inquérito policial, porém podem ser utilizados para a sentença condenatória. São os casos das provas cautelares, não repetíveis e me faltou o nome aqui agora, e as antecipadas, ok? Cautelares, não repetíveis e as antecipadas. São exceções que podem ser utilizadas na sentença e são produzidas no inquérito policial, ok? Tenho certeza que vocês revisaram, deu uma olhada nessa diferença de atos de prova e atos de investigação. Atos de investigação, só para recordar, são aqueles elementos produzidos no inquérito policial, não há contraditório, não há ampla defesa. O contraditório em relação a esses atos que eu falei, das provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, o contraditório é chamado diferido, que é o diferente de contraditório real. Dê uma olhada também nisso aí, que eu não vou repetir neste vídeo, até para não ficar extenso, repito. Passando por este momento, eu passo agora a falar da questão da limitação da atividade probatória, certo? Um dos objetivos que eu falei aí, a atividade primordial da prova é a persuasão do juiz, tá bom? Só que eu não posso fazer tudo o que tudo que eu penso, tudo que me é permitido, ou não posso fazer tudo que vem na minha cabeça para poder provar algo ao juiz, tá? É aí que entra a questão das provas ilícitas. Em regra, as provas ilícitas são inadmissíveis no processo penal. Você pega o artigo 157, eu tenho justamente essa redação. As provas ilícitas são inadmissíveis, correto? Devendo ser desentranhadas do processo. Eu preciso fazer uma pequena diferenciação aqui. Prova ilegal. Temos a prova ilegal, que há uma subdivisão entre provas ilícitas e provas ilegítimas. Prova ilegal, ilícita, é quando fere alguma norma de direito material, alguma norma, por exemplo, que está na Constituição. Então eu posso falar que uma prova é ilícita, por exemplo, quando alguém entra em uma casa, algum agente público entra em uma casa sem o devido mandado de busca e apreensão, certo? Ou sem autorização do morador. Então temos uma violação do domicílio, certo? Ou quando também temos uma violação à intimidade, à vida privada da pessoa, quando o agente público acessa os dados do seu celular sem a sua autorização. Também temos uma prova ilícita desse momento aí, correto? Então fique bem claro, prova ilícita é aquilo que viola direito material, Constituição, aquilo que está previsto no Código Penal. Agora, prova ilegal, ilegítima, fere direito procedimental, direito processual, fere o direito formal,
correto? Então temos, por exemplo, violação ao Código de Processo Penal. Vamos pensar que o juiz viole o artigo 400 que prevê a ordem da oitiva das testemunhas, primeiro testemunho de acusação, primeiro testemunho e depois testemunho de defesa. Se o magistrado, ao seu livre-arbítrio, ele faz essa inversão sem nenhuma justificativa, só porque ele acordou e falou, não, eu quero ouvir primeiro o testemunho de defesa, tá bom? Ou, por exemplo, como está pacificado lá, já na jurisprudência do STF, inclusive no HAC do Amazonas, em que o interrogatório do réu deve ser o último ato da instrução, certo? O último ato da audiência de instrução e julgamento, e isso em todos os procedimentos, não somente no processo penal, mas também na legislação especial. Eu cito aqui a lei de drogas. Se você for pegar a lei de drogas, salvo engano, no artigo 55 da lei 11.343 de 2006, se você pegar lá, fala que o interrogatório é o primeiro ato da instrução, certo? Porém, com esse HC do STF, pacificou o entendimento que o interrogatório é o último ato da instrução, beleza? Então, se o juiz eventualmente ele faz essa ordem, essa ordem da oitiva das testemunhas, primeiro testemunho o artigo 400 do CPP fala primeiro testemunho de acusação, depois testemunha de defesa, certo? Se ele altere essa ordem, eu tenho que a prova oriunda dessa audiência ela é considerada ilegítima, correto? Só que quando eu trabalho prova ilegal e ilegítima, eu já trabalho com a questão da nulidade absoluta e relativa, ou se houve ou não prejuízo para o réu. Se ficar constatado que houve prejuízo para o réu em razão da inversão da ordem daquelas testemunhas, da oitiva daquelas testemunhas, a prova precisa ser refeita, o ato vai ser considerado nulo, a prova precisa ser refeita, a audiência precisa ser refeita, correto? Porque já na prova ilegal ilícita, certo? Presta atenção, prova ilegal ilícita, a prova que foi produzida dessa forma precisa ser desentranhada dos autos, beleza, pessoal? Então grava aí, prova ilegal ilícita e prova ilegal ilegítima. Vamos ver o que é mais interessante. Então eu falei, prova em regra, prova ilegal, a prova ilícita ou a ilegítima, e grava bem, principalmente a prova ilícita, ela não é admissível no processo. Tem uma exceção, tá bom? Salvo para beneficiar o réu. Se eu tenho uma prova ilícita que beneficia o réu, eu posso utilizar no processo penal, ok? Vamos pensar um exemplo que o réu, a única forma que ele consegue comprovar a sua inocência é fazer uma interceptação ilegal. Ele faz uma interceptação ilegal e junta essa interceptação ilegal, demonstrando claramente que aquela pessoa que interceptou falou, que tem plena certeza que não é ele quem cometeu aquele delito, tá bom? Então essa interceptação, não obstante ser ilegal, ser uma prova ilícita, ela pode ser utilizada para beneficiar o réu, beleza? Então, regra, provas ilícitas não são admissíveis, salvo para beneficiar o réu. Passando aqui a situação da prova ilícita por derivação. Ou também você vai ouvir na sua doutrina, eu tenho certeza que você está estudando em casa, ainda mais agora com essas aulas suspensas, e a gravação do vídeo aqui vai ser um vídeo mais curto. Então você tem o dever de ficar até 10 horas da noite, até as 22 horas. Você vai terminar esse vídeo aqui e vai estudar, ok? Até as 10 horas. Então você vai fazer essa revisão. Você vai olhar na sua doutrina que você tem aí. Se não tem doutrina, já indiquei, está lá nas indicações bibliográficas, Renato Brasileiro, Aurilopes Júnior, correto? A teoria do fruto da árvore envenenada, ou a prova ilícita por derivação. Nada mais razoável, né, do que você considerar também a prova ilícita por derivação, porque não tem lógica eu considerar a prova ilícita, tá bom? E se aquilo que veio da prova ilícita não fosse considerada também? Por que fala teoria do fruto da árvore envenenada? Vem justamente desse nome. Se a árvore, se o tronco ele está envenenado, se a gênese, se o início daquela vida está envenenada, certo? Nada mais lógico que o fruto oriundo daquela árvore estar também envenenado. É justamente isso. Se a prova inicial, se aquilo que originou aquela prova é ilícito, está envenenado, então tudo que deriva dali também é um veneno. Olha o exemplo. Pode ser, por exemplo, que ocorra uma interceptação telefônica ilegal. Com base nessa interceptação
telefônica ilegal, a autoridade policial representa por uma busca e apreensão, correto? Representa por uma busca e apreensão, dessa busca e apreensão é deferida pelo juízo, ok? O juízo defere essa busca e apreensão e eles vão lá, no cumprimento do mandado de busca e apreensão, e localizam droga, localizam entorpecente na residência, ok? A princípio, a busca e apreensão, você analisando somente a busca e apreensão. Ora, entrou na residência, tinha autorização? Tinha um mandado de busca e apreensão, uma autorização judicial, certo? Ok, a princípio então é uma prova lícita, aquilo que eu peguei na residência, aquela droga que eu peguei na residência, aquele flagrante que foi feito ali, pode ser utilizada, aquela prova pode ser utilizada para condenar. Porém, se você olhar a origem dessa prova, como nasceu essa prova, nasceu de uma interceptação telefônica ilegal, logo uma prova ilícita, certo? Se você pegar a origem dessa prova, tudo que for produzido a partir dessa prova aí também vai ser considerado prova ilícita. É o caso aí desse exemplo que eu dei. Então, essa busca e apreensão, não obstante ter autorização judicial, essa busca e apreensão ela vai ser considerada uma prova ilícita por derivação, certo? E uma exceção à prova ilícita por derivação, que a doutrina coloca aí, é a teoria da descoberta inevitável. O que é essa teoria da descoberta inevitável? A teoria da descoberta inevitável é assim: não obstante a prova ter sido produzida de forma ilícita, tudo levava a crer que, de qualquer forma, aquela prova seria obtida, tá bom? Os meios que estavam sendo empregados iriam chegar necessariamente naquela prova. Essa teoria da prova, essa exceção a descoberta inevitável surgiu nos Estados Unidos, em que em determinado local dos Estados Unidos ocorreu uma morte, certo? É uma cidade muito pequena, e havia o suspeito, só que não localizaram o corpo, tá bom? Os agentes públicos, os policiais, pegaram o suspeito e torturaram esse suspeito até que ele confessasse aonde estaria o corpo, ok? Diante dessa tortura, ele mostrou onde estava o corpo, beleza? A princípio, prova ilícita, porque eu não posso obter uma prova mediante tortura, obviamente, atinge a integridade física, psíquica da pessoa, correto? Porém, ficou constatado que todos daquela cidade já estavam em busca desse corpo. Todas as famílias se mobilizaram, em torno de umas 300 pessoas fizeram um cerco, estavam olhando terreno por terreno, estavam olhando casa por casa, tudo estava sendo analisado. Então, se não fosse a tortura, iria ser localizado de qualquer forma através daquelas diligências que estavam sendo realizadas pelos populares, tá bom? Então a descoberta era inevitável, beleza? Então o que a tortura fez foi antecipar aquela produção da prova, ok? Basicamente isso aí. Então, teoria da descoberta inevitável é uma exceção à teoria da prova ilícita por derivação, beleza? Mas tem que ficar comprovado isso aí, que a descoberta de fato era inevitável. Então faça uma leitura do artigo 157, falando lá que são inadmissíveis, devendo ser desentreinadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Ok, pessoal? Tá bom? Então faça uma revisão aí. Prova ilícita por derivação, eu tenho exceção. A prova ilegal ela é dividida em prova ilegal ilícita e prova ilegal ilegítima, tá bom? É um limite à atividade probatória. Pode-se fazer várias diligências, várias coisas para se provar algo? Pode, mas não pode tudo. Há limites constitucionais, há limites à liberdade de locomoção da pessoa, a integridade física da pessoa, a intimidade da pessoa, ok? Beleza? Deixa eu ver o que pode ser mais importante aqui para falar nesse vídeo aí da teoria da prova ilícita. Ok, pessoal, basicamente isso aí mesmo. Muito obrigado. Bons estudos a todos aí.